3 bilhões e 5 mil empregos. Mega acordo entre Embraer e Polônia para a produção de aeronave C-390 Millennium na Europa é um dos maiores da história da empresa. A Embraer e a Polônia estão em negociações avançadas para estabelecer uma linha de produção do C-390 Millennium em território europeu. A parceria promete gerar impressionantes 3 bilhões e criar 5 mil empregos. Entre outros projetos em discussão, destacam-se uma instalação de revisão de trem de pouso para E-Jets E2 e a conversão de aeronaves E-190 em cargueiros. De acordo com a Infodefesa, a fabricante brasileira pode transformar a Polônia em um verdadeiro centro de excelência para suas operações europeias, em movimento que vai muito além da simples venda de aeronaves. A Embraer faz parte do ecossistema aeronáutico polonês há mais de 25 anos, com forte crescimento global da empresa. Estamos comprometidos em expandir nossos laços industriais com parceiros poloneses, declarou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer. O impacto financeiro dos projetos é impressionante, segundo a Infodefesa. Apenas a produção do KC-390 e seu ecossistema de pós-venda poderia gerar cerca de 1 bilhão em valor e criar 600 empregos. Essas iniciativas em produção, manutenção e treinamento podem deixar a economia polonesa bem posicionada para aproveitar oportunidades valiosas na indústria aeroespacial global, acrescentou Gomes Neto, destacando o potencial de gerar até 3 bilhões ao longo de 10 anos. O país europeu já possui laços sólidos com a fabricante brasileira. A indústria local já é uma grande fornecedora do programa E2 da Embraer. Os assentos são fabricados em Cibodzin. As unidades de energia auxiliar em Rezhou e os principais componentes do motor em Kalisz. Informa a Infodefesa. Atualmente, a presença da Embraer na Polônia já criou 1.350 empregos, movimentou 30 milhões somente em 2024. Um primeiro anúncio oficial já foi realizado. Segundo o site da Embraer, a empresa assinou em 11 de março de 2025 memorando de entendimento com a instituição de aviação Lucas Pilot para a colaboração em tecnologia de voo do futuro. Este marca o início de uma ponte tecnológica entre a Polônia e a América do Sul. Por meio da colaboração com a Embraer, combinamos nossa expertise com o líder global da indústria, afirmou Sylwester Wicka, diretor interino de Pilot. A empresa europeia da Embraer é significativa. A presença europeia da Embraer é significativa. Conforme a Infodefesa, cerca de 30% do E2 é fabricado na União Europeia e, no caso do KC-390, impressionantes 42% da cadeia de suprimentos vem da União Europeia. Arjan Mijer, presidente da Embraer Aviação Comercial, destacou que o E2 oferece aproximadamente 900 milhões de benefícios econômicos em comparação à concorrência. A aeronave de transporte militar KC-390 Millennium, foco principal das negociações, já conquistou mercados importantes. Segundo a Infodefesa, a plataforma já foi adquirida pela Holanda, República Tcheca, Portugal, Hungria, Brasil, Áustria e Coreia do Sul e selecionada pela Eslováquia e Suécia. A Polônia, mais do que apenas um cliente potencial para nós, é um forte parceiro operacional e industrial de longo prazo, com a localização perfeita para a linha de produção que queremos desenvolver na Europa, destacou Frederico Lemos, CEO da Embraer Defesa e Segurança. Invasão da região de Kursk levou à derrota da Ucrânia em todos os sentidos, de jornal. Desde iniciada a invasão na região de Kursk, a Ucrânia perdeu em termos políticos e militares, disse o colunista Richard Kemp em seu artigo no jornal britânico The Telegraph. De acordo com Kemp, o principal objetivo político da invasão na região de Kursk, fortalecer as posições de Kiev em futuras negociações de paz, nunca poderiam ser alcançadas, e o projeto estratégico também não funcionou. O ataque em território russo não forçou o comando da Rússia a retirar as tropas de Donbás para fortalecer a defesa da área fronteiriça de Kursk. Vladimir Putin é agora o dono da situação, diz o artigo. Ao mesmo tempo, o colunista reconhece que, apesar do motivo claramente político de tal operação, após o fracasso da chamada contraofensiva ucraniana de 2023, a confiança dos parceiros ocidentais nas forças ucranianas desvaneceu-se e o comando das forças ucranianas por si só não foi capaz de aguentar as consequências de sua própria aventura. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
pediu ao líder russo Vladimir Putin para poupar as tropas ucranianas cercadas na região de Kursk. Putin disse que para implementar efetivamente o papel de Trump, a liderança da Ucrânia deve ordenar que seus militares deponham as armas e se rendam. Zelensky deve capitular e não há nenhum outro caminho para ele, diz analista. O atual líder ucraniano Vladimir Zelensky deve capitular e ele não tem nenhuma outra opção, opina Tomas Malnin, professor da Universidade de Helsinki, especialista em geopolítica. Só resta uma coisa para Vladimir Zelensky fazer, render-se, ressaltou o professor. Além disso, ele acreditou que, no caso de Zelensky capitular, tudo que for positivo começará a fluir a partir daí. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente russo Vladimir Putin que poupasse as tropas cercadas na região de Kursk, observando que milhares de militares ucranianos estão agora completamente cercados pelo exército russo e estão em uma posição muito ruim e vulnerável. O presidente russo, por sua vez, respondeu que entendia o pedido do anfitrião da Casa Branca de ser guiado pelos princípios de humanidade em relação aos militares ucranianos. No entanto, Putin disse que, para implementar efetivamente essa solicitação, a liderança ucraniana deveria ordenar que seus militares depusessem as armas e se rendessem. Defesa antiaérea da Rússia derrubou 170 drones, 7 bombas aéreas Gedan e 3 projetos HIMARS. O Ministério da Defesa da Rússia informou neste sábado, 15 de 3 de 2025, que no último dia o agrupamento russo 13 Centro continuou o avanço em profundidade na defesa do exército ucraniano, tendo o adversário perdido até 465 militares, 4 blindados de infantaria e 3 peças de artilharia. Por sua vez, o agrupamento Yung Sul das tropas russas tomou linhas e posições mais vantajosas. O exército de Kiev perdeu mais de 260 efetivos, uma unidade de transporte, 2 estações de guerra eletrônica e um lançador dos sistemas de lançamento múltiplo foguetes Hack SA-12 de produção croata. Os meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 7 bombas aéreas Gedan, 3 projetos do sistema HIMARS e 170 drones ucranianos. O Ministério aponta ainda que a Força Aérea Espacial da Rússia derrubou em combate aéreo um caça ucraniano MiG-29. A entidade militar detalha que as unidades do agrupamento Zapad Oeste melhoraram sua posição tática, enquanto o adversário perdeu mais de 255 combatentes, um blindado de infantaria Bradley, um veículo blindado austríaco Pinzgauer Vector e 3 depósitos de munições. Unidades do agrupamento de tropas russas Vostok Leste melhoraram sua posição na linha dianteira e atingiram brigados ucranianos na República Popular de Donetsk, tendo as forças adversárias perdido mais de 160 soldados, 2 peças de artilharia de campanha e 2 blindados de combate. As tropas ucranianas perderam até 45 militares na área de operações do agrupamento russo Severnorte na direção de Kharkov, relata a entidade militar da Rússia. O drone de reconhecimento russo com inteligência artificial aprenderá a escapar dos interceptadores ucranianos. Os drones de reconhecimento russos Zala aprenderam a evitar ataques de drones interceptadores, informa a empresa russa Zala. Observe-se que estes drones de reconhecimento russos Zala são equipados com câmeras de vídeo especiais com tecnologia de visão mecânica que, ao detectar um ataque de drones inimigos, indica ao operador de drone para realizar manobras evasivas. Além disso, o militar russo sublinhou a confiabilidade do drone de reconhecimento russo Zala, que, apesar de seu corpo cheio de estilhaços e de falta de comunicações, navegou sobre o terreno por conta própria e voltou para sua tripulação. Além disso, a empresa enfatiza que os drones de reconhecimento russos Zala são equipados com inteligência artificial integrada para procurar identificar alvos prioritários. Uma vantagem importante destes drones, finaliza a empresa, é a sua capacidade de resistir aos efeitos dos sistemas de guerra eletrônica devido aos seus canais de comunicação seguros. Mídia destaca sistemas antiaéreos da Rússia e China que ameaçam o domínio da Força Aérea dos Estados Unidos. Os avanços russos e chineses na área da defesa antiaérea ameaçam a superioridade global da Força Aérea dos Estados Unidos no espaço aéreo, relata o portal americano 19 Forfide. A superação dessas ameaças requer investimentos constantes em aeronaves de próxima geração, furtividade melhorada, meios de guerra eletrônica, armas e versões de coordenação dos aliados, diz o artigo. Entre os sistemas de defesa antiaérea russos que ameaçam a dominação global da Força Aérea dos Estados Unidos, o colunista Isaac Seitz destaca os sistemas antiaéreos S-300, S-400 e S-500, bem como o sistema Pantsir S-1 entre os sistemas chineses que criam riscos para o lado americano no espaço aéreo. O autor ressalta os sistemas de mísseis HK-9, HK-22 e HK-19. Os avanços nos sistemas de defesa antiaéreos russos e chineses têm várias implicações estratégicas para a Força Aérea Americana. As capacidades sofisticadas de radar e mísseis desses sistemas dificultam a penetração por meios aéreos dos Estados Unidos no espaço aéreo definido, sem exposição a riscos significativos. Isso requer o desenvolvimento de novas táticas e tecnologia para combater essas ameaças.
ponto de vista estratégico, Rússia está avançando em todos os campos, diz especialista. Em uma movimentação diplomática surpreendente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, 14 de 3 de 2025, ter tido uma boa e produtiva conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o conflito na Ucrânia. A declaração feita em rede social veio acompanhada de um apelo para que os militares ucranianos localizados na região de Kursk fossem poupados. A reação do Kremlin foi imediata, com Putin afirmando ter tomado conhecimento do pedido de Donald Trump e prometendo que os combatentes que baixassem as suas armas teriam garantia de vida e tratamento digno, conforme o direito internacional. O professor Hector Saint-Pierre, doutor em Filosofia Política e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, avaliou a movimentação como estratégica. Segundo ele, Putin demonstrou prudência ao se posicionar aberto à negociação, mas destacou que as condições propostas em encontros anteriores, como realizado na Arábia Saudita, foram consideradas inaceitáveis pela Rússia. De qualquer ponto de vista, do ponto de vista estratégico, particularmente, a Rússia está avançando em todos os campos. Há uma clara vitória em Kursk e em estratégia isso se chama aproveitamento do êxito, explicou o especialista. Saint-Pierre lembrou que a Rússia já se mostrou favorável à negociação de paz desde março de 2022, quando houve tentativa de acordo em Minsk, Belarus, mas afirmou que as pressões externas, especialmente da Inglaterra, teriam influenciado a decisão da Ucrânia em não se prosseguir com o tratado. Ele também mencionou a crescente percepção, tanto em Moscou quanto entre líderes ocidentais, que os Estados Unidos não têm condições de conter o avanço russo sem escalar o conflito para níveis nucleares. Cenário que o governo norte-americano busca evitar. O professor destacou ainda o interesse econômico por trás da postura de Trump, apontando que, como empresário, o ex-presidente vê potencial em explorar as riquezas naturais da Ucrânia, especialmente suas terras raras. Trump agora busca negociar diretamente com Putin, considerando que a Rússia oferece maior estabilidade para acordos comerciais em comparação à atual situação política instável da Ucrânia, comentou. A Marinha dos Estados Unidos está agora em situação terrível. A Força Marítima Americana está diminuindo rapidamente em comparação ao domínio naval da China. A frota em declínio da Marinha dos Estados Unidos e a Marinha Mercante envelhecida contrastam fortemente com as enormes capacidades navais e mercantes da China. Para reverter isso, os Estados Unidos devem estabelecer uma iniciativa de segurança marítima, uma exibição de orçamento entre agências, descrevendo claramente os investimentos marítimos dentro do governo. Além disso, a criação do Conselho de Segurança Marítima dentro do Gabinete Executivo, semelhante ao Conselho de Segurança Nacional, elevaria as questões marítimas à tomada de decisões presidenciais. Garantir financiamento dedicado, coordenação e atenção executiva de alto nível é fundamental para restaurar a superioridade marítima dos Estados Unidos, melhorar a segurança nacional e combater efetivamente o poder marítimo da China. O poder marítimo americano está em apuros, especialmente em comparação com o principal rival dos Estados Unidos, a República Popular da China. Em dezembro do ano passado, a Marinha dos Estados Unidos conseguiu colocar em campo apenas 296 navios de força de batalha, enquanto seu atual plano de construção naval reduziria ainda mais o tamanho da frota nos próximos 2 anos, chegando a 283 navios em 2027. Enquanto isso, a Marinha Mercante é composta por uma frota envelhecida de apenas 185 navios mercantes de bandeira, dos quais os Estados Unidos dependem para facilitar seu comércio global em tempos de paz, e dos quais os militares dependeriam para transportar combustível, armas e outros suprimentos em caso de conflito. Em contraste, a China possui a maior marinha do mundo, com mais de 370 navios, juntamente com mais de 5.500 navios mercantes, e uma capacidade de construção naval estimada em 230 vezes maior do que a dos Estados Unidos. A atenção do Congresso e do Poder Executivo é necessária para reverter o declínio do poder marítimo americano. A principal prioridade deve ser garantir financiamento adequado para os serviços marítimos, militares, marinha mercante e escritórios civis focados em segurança marítima. Isso exigirá mais do que apenas maior financiamento para essas agências, mais investimento cuidadoso em áreas essenciais. Em busca disso, o Congresso deve criar uma iniciativa de segurança marítima projetada como uma medida de exibição de orçamento interdepartamental, fornecendo uma imagem clara dos gastos com segurança marítima em todo o governo. O conceito de exibição de orçamento não é novo, mas a iniciativa de segurança marítima tornaria exibição mais eficaz. Tal exibição mais eficaz, a iniciativa de dissuasão do Pacífico também foi projetada como uma exibição de orçamento para o Congresso. Ela permite que o Departamento de Defesa destaque como vários investimentos dos serviços militares estão sendo orientados para esforços de dissuasão no Indo-Pacífico. No entanto, o status de exibição de orçamento da PDI nasceu de um compromisso. Seus arquitetos originalmente pretendiam que ele fornecesse seu próprio conjunto separado de financiamento para o Departamento de Defesa, como seu predecessor europeu. Vários analistas hoje argumentaram corretamente que o PDI não produziu novos investimentos substanciais na dissuasão Indo-Pacífico, em grande parte porque ele não fornece nenhum novo financiamento para o Departamento de Defesa.
Ainda assim, a ideia de uma exibição de orçamento como meio de ajudar o Congresso a rastrear gastos e identificar onde investimentos adicionais são necessários tem mérito. No entanto, em vez de apenas destacar o financiamento por um único departamento, uma exibição de orçamento deve destacar o financiamento em vários departamentos e agências. Uma iniciativa da segurança marítima permitiria, portanto, que o Congresso entendesse como os esforços intergovernamentais estão sendo direcionados para melhorar a segurança marítima dos Estados Unidos. Isso, por sua vez, permitiria que eles gastassem melhor o dinheiro em áreas prioritárias e consolidassem seus recursos para uma estratégia unificada de segurança marítima. O segundo passo para revitalizar a força marítima dos Estados Unidos é elevar o status dos esforços de segurança marítima dentro do poder executivo do governo. Para esse fim, o Congresso deve criar um Conselho de Segurança Marítima sediado no gabinete executivo do presidente dos Estados Unidos, focado em aconselhar o presidente sobre toda a gama de questões de segurança marítima que impactam a América. Assim como o Homeland Security Act de 2002 codificou o Homeland Security Council, inicialmente autorizado pela Ordem Executiva 13228, o Congresso poderia codificar o Conselho de Segurança Marítima ele com um status igual ao dos Conselhos de Segurança Nacional e Interna. Foi anunciado recentemente que um novo escritório será criado sob o National Security Council, focado em construção naval. Esse escritório poderia servir como uma fundação para a eventual criação de um MSC. O MSC seria presidido pelo presidente, composto pelo vice-presidente, secretário de Estado, Defesa, Comércio, Transporte, Segurança Interna e outros oficiais, conforme considerado necessário. O secretário da Marinha também seria convidado regularmente para reuniões do MSC, enquanto o chefe de operações navais, o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais e o comandante da Guarda Costeira serviriam como conselheiros militares do MSC. A segurança marítima é um imperativo americano. Revitalizar a força marítima dos Estados Unidos dependerá da capacidade do Congresso de alocar dinheiro para áreas necessárias em todo o governo dos Estados Unidos, juntamente com um nível mais alto de atenção executiva em questões de segurança marítima. Apenas 73 mil soldados. O exército inglês tem um problema de tamanho. O exército inglês enfrenta sua mais significativa crise de mão de obra desde a era napoleônica, com apenas 73 mil tropas ativas. Um relatório recente da Câmara dos Lordes critica o exército como inadequadamente preparado para conflitos de alta intensidade, sem resiliência e capacidade de sustentar engajamentos prolongados. Ponto-chave. Apesar da confiabilidade histórica da Inglaterra como aliado dos Estados Unidos, décadas de cortes e dozings no orçamento limitaram severamente sua capacidade de fornecer força significativa. Especialistas argumentam que o atual exército inglês não poderia mobilizar efetivamente uma divisão de combate completa, muito menos sustentá-la. A reconstrução do exército é crucial, especialmente porque ameaças como a agressão russa destacam a necessidade de forças terrestres confiáveis. O exército inglês é o menor desde o período napoleônico. Anos de corte orçamentário deixaram o exército inglês com apenas 73 mil tropas ativas. Um relatório condenatório do Comitê da Câmara dos Lordes no Parlamento alertou que os civis devem estar prontos para lutar no caso de uma guerra com a Rússia. As Forças Armadas carecem da massa, resiliência e coerência interna necessárias para manter um efeito dissuasor e responder efetivamente a uma guerra prolongada e de alta intensidade, afirma o relatório. O relatório acrescentou que todas as evidências ouvidas apontam para o tamanho atual do exército inglês como sendo inadequado e questionou se o exército inglês está preparado para enfrentar a crescente ameaça representada pela Rússia à segurança europeia. Apelou para que o país adotasse a mentalidade de uma nação sob a ameaça genuína de todos os aliados da América. A Inglaterra sempre respondeu ao chamado. No Afeganistão, Iraque e outros lugares do mundo, os militares ingleses sempre apoiaram a América. E vice-versa, a nação insular quase afundou na Segunda Guerra Mundial com o peso de aceitar todas as forças, tanques, aeronaves e equipamentos dos Estados Unidos que trouxemos para lá após a invasão da Europa. Os ingleses adotaram a frase na época de que os americanos são super pagos, super sexualizados e estão aqui. Recentemente, a RAF inglesa se juntou a aeronaves de ataque americanos no bombardeio de locais de mísseis Holt no Iêmen que estavam atacando navios mercantes do Mar Vermelho. Ben Barry, um especialista em guerra terrestre no think tank do Instituto Internacional de Estudos e Estratégias,
Apesar do legado do Iraque e do Afeganistão, as forças armadas inglesas, com o apoio do público inglês, têm uma disposição para usar força contra inimigos profundamente enraizados em seu DNA, que na Europa só é igualada pela França. No entanto, enormes rachaduras estão começando a aparecer. Apesar dos militares ingleses estarem continuamente à altura da ocasião no plano da OTAN, a Inglaterra deve fornecer uma divisão pesada de combate em um período de tempo razoável no papel. Eles têm duas, mas os militares têm dificuldade de desenvolver uma única divisão hoje. Em 1989, o exército inglês tinha 156 mil soldados, mais que o dobro do número atual. Com o colapso da União Soviética, o governo cortou o exército até o osso. A redução foi devido à percepção da falta de necessidade, dificuldades em recrutar soldados e à crença equivocada de que armas guiadas com precisão significavam menos botas no chão. As forças de reserva somam apenas 28 mil soldados, então o exército não tem força de trabalho para repor perdas em tempo de guerra, ajudar a criar novas unidades ou treinar novos recrutas. Do jeito que as coisas estão, o exército inglês tem um pônei de um truque só, disse Nicholas Drummond, um especialista em defesa inglês e ex-oficial de infantaria. Ele seria mobilizado, lutaria por um máximo de 6 meses, então seria totalmente esvaziado. Ele simplesmente não tem as unidades de suporte necessárias para sustentá-lo quando implantado. Não temos uma força de segundo escalão para fornecer uma terceira divisão de reserva, substituições de baixas ou para criar a base de um exército maior em tempo de guerra, acrescentou Drummond. Recentemente, um documento alemão vazado foi encontrado sobre um possível cenário envolvendo a Rússia derrotando a Ucrânia devido à diminuição do apoio ocidental, desencadeando ataques cibernéticos nos estados bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia para desestabilizá-los. O Instituto da Guerra diz que, embora improvável, a Rússia poderia avançar até as fronteiras dos estados da OTAN se o apoio da Ucrânia acabar. O general Patrick Sanders disse que o povo inglês precisava mudar sua mentalidade para estar mentalmente preparado para a possibilidade de guerra com a Rússia. Nossos amigos no leste e no norte da Europa, que sentem a proximidade da ameaça russa mais agudamente, já estão agindo com prudência, estabelecendo as bases para a mobilização nacional. Ele disse: a Ucrânia ilustra brutalmente que exércitos regulares começam guerras, exércitos cidadãos as vencem. O exército inglês sempre foi um terceiro violino para a Marinha Real e a RAF, mas como a Ucrânia mostrou, as guerras são vencidas no chão, às vezes alguns metros de cada vez. Eles precisam reconstruir o exército inglês.